a adultização ela deve ser severamente punida. Para os casos mais graves, com a prisão perpétua, que deveria ser adotada pelo direito penal no Brasil, e ainda não é. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa denúncia, para que essa denúncia de Felca, que foi brilhante, que é de interesse público, que é de interesse moral de pais e mães do Brasil todo e de toda a sociedade, vai ter repercussão inclusive fora do Brasil, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente, de certa forma, possa ser aprimorado e proteger crianças e adolescentes no mundo todo, naquilo que eles devem ser protegidos, que é a integridade moral, que é a pureza. Poderia, por exemplo, na minha opinião, uma criança trabalhar, porque confere à criança a responsabilidade, eleva o caráter dela, a responsabilidade, comprometimento, faz com que uma criança cresça em termos de inteligência e de moral. Cresce em estatura, não só física, mas espiritual. Uma criança que trabalha cedo com moderação e com observação dos pais. Ela serve à sociedade, ela se sente parte do que a sociedade produz. Ela se sente beneficiária dos bens que Deus entrega a cada pessoa que reparte com ela o trabalho e o serviço. Mas aqui o vídeo é para uma observação atenta sobre os aproveitadores se valerem desse momento em que o Brasil precisa proteger as crianças mais do que nunca na internet, para desfigurar esse projeto que está sendo votado na Câmara e no Senado, para que ele não vire um projeto de censura. Meu receio é grupos normalmente associados à extrema esquerda colocarem vários jabutis, como é a linguagem, como é o apelido que se dá a alguma dissimulação que é feita em algum projeto de lei em Brasília. Essa expressão é muito famosa lá. E essa lei sai muito custosa para cada um de nós, ao ponto, primeiro, de distorcerem a proteção à integridade moral da criança e punirem pais, por exemplo, que estão mostrando a criança no seu dia a dia, no seu Instagram. Embora eu, se fosse pai, eu não mostraria nunca. Enquanto eu tivesse atingido uma certa idade mais madura, após 10 anos, 11 anos ali, eu não faria exposição. Mas é uma opção dos pais, porque os filhos não são propriedade do Estado, os filhos são propriedade dos pais. Propriedade, no caso, não, são bens, são vidas que são tuteladas pelos pais. Até o ponto de que certas matérias, em certos aspectos e assuntos, o Conselho Tutelar não deveria ter poder sobre a educação das crianças, porque a educação é um dever primário dos chefes de família, no caso pai e mãe. Isso aqui na ótica constitucional e na ótica do direito moral e natural, o direito de todos os povos, o direito universal de todos os homens, que é o direito natural, que eu busco trazer aqui. Então tem essa possível distorção que não pode aparecer. O projeto tem que ser claro quanto aos pais que tratam bem suas crianças, que respeitam a dignidade das crianças, que eles possam fazer uso da imagem de suas crianças conforme a vontade deles, que são os verdadeiros responsáveis por elas. E o segundo é a ideia de colocar ali a censura à liberdade de expressão. Você está usando sua rede, deve expressar seu pensamento, existem princípios de pudor público, existem princípios de qualquer... A violência física sempre deve ser passiva de punição, porque toda violência física ela é um crime. Mas você falar e aquilo ser interpretado como uma violência psicológica, aí é demais. Não existe violência de palavra. Como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. Então não existe crime de opinião, não existe crime verbal. E por mais absurdo, por mais porcaria que alguém fale, as pessoas têm direito a mentir. E as pessoas têm direito a ouvir as mentiras dos mentirosos para saber quem são eles.
Senão a gente vai viver numa total falsidade, em que a gente, sob o pretexto de fugir da mentira, a gente vai instaurar uma verdade, uma falsa verdade imposta, que vai acabar colocando para debaixo dos porões da sociedade todos os piores crimes, e a gente nunca vai saber quais esses piores crimes que estão sendo praticados. Isso é o que a censura provoca no nível mais extremo. É a ocultação dos crimes mais graves. E inclusive, por exemplo, um pai desse que é punido feito um pai na Itália que deu um beijo no filho e foi preso. Foi tratado como pedofilo, aquele crime que é o mais horrendo de todos, que eu considero, junto com o ESTUP, aquele tipo de violação contra as mulheres. São os dois piores, que são punidos inclusive na cadeia de maneira mais severa. Mas aí acontece que esse pai pode ir para a cadeia e ser punido lá na punição informal dos presos, como se fosse um violador. Então a ideia de vulgarizar a punição para coisas que não são crimes acaba protegendo os verdadeiros criminosos. Então, que estejamos atentos para que nenhuma violação à liberdade de expressão venha junto com esse projeto de proteção, de maior proteção à dignidade das crianças, que tem que ser urgentemente votado e aprovado. Uma lei que seja boa. E aí, os políticos cristãos, os líderes de entidades, instituições, de corporações, de organizações não governamentais que tenham um alinhamento moral correto, que possam fazer essa vigilância para que esse projeto não venha com vazamentos e venha censurar a população que já está tão massacrada pelas arbitrariedades de um determinado poder, a nossa Suprema Corte, que deveria velar e zelar pela dignidade das crianças e também por nossa liberdade de expressão. É isso. Deus abençoe a todos. Abraço.